Fala turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje estou querendo gravar ela há um bom tempo, finalmente tive o tempo para parar, juntar, estruturar essa aula. É uma das aulas que vai dar uma das maiores bases que você precisa para se tornar um investidor ou investidora, principalmente no mercado de ações. O tema da aula é o seguinte, o checklist para uma empresa perfeita. Quais são os critérios e requisitos que uma ação, uma empresa perfeita tem dentro do meu ponto de vista, o que eu considero uma empresa perfeita, e vou ensinar para vocês hoje aqui, literalmente, o passo a passo para você conferir se aquela ação que você está analisando, se ela é considerada uma empresa perfeita que encaixa na sua carteira ou não. Essa é uma daquelas aulas que, se você pegar ela do começo até o final, você vai criar uma base tão sólida que essa aula, por si só, ela é um mini curso do que você precisa entender para avaliar uma ação. Fiz ela com bastante carinho, bastante cuidado, para você entender ponto a ponto. Realmente, se pegar essa aula inteira fechada, você vai conseguir sair daqui entendendo exatamente o que você precisa buscar em uma empresa. Vamos lá. Só que essa aula também tem um cunho secreto por trás. Todas as minhas aulas têm um cunho secreto por trás que eu quero realmente ensinar vocês o raciocínio por trás do investimento. Então, antes de chegarmos no checklist, que também é importante, tem um bloco antes dessa aula que é tão importante quanto o checklist. Eu queria começar esse bloco dando uma filosofada com vocês, literalmente pegando uma citação desse cara que eu não vou, nem ouso falar o nome dele, mas a frase é muito importante, que é o seguinte: a perfeição ela é atingida não quando não existe mais nada a acrescentar, mas sim quando não tem mais nada a retirar. Eu acho essa frase muito bonita tanto para a vida, mas ela encaixa perfeitamente em investimentos. Vamos lá, qual é a interpretação desse poema, essa citação para o mundo dos investimentos, especificamente para as ações? Quando uma empresa ela é perfeita, do meu ponto de vista, qual que é a ideia? É uma empresa que ela não vai ter nenhuma falha nos fundamentos, nenhuma falha no balanço, nenhuma falha na parte qualitativa. Só que isso não quer dizer que ela não pode ter mais coisas, ela não pode ter coisas além, porque a perfeição, e eu concordo muito com essa frase, é quando você não tem nada mais para tirar. Ou seja, lá está tudo o que você precisa, e você pode acrescentar coisas. Você pode acrescentar coisas e ainda assim para você ser uma ação perfeita. Ainda assim para você ser um ativo que você quer muito ter em carteira. Então a ideia é fazer uma peneira que todos os pré-requisitos necessários para aquilo se tornar uma ação que tem muito sentido, que tem muito fundamento, que tem muita solidez. Eu vou explicar para vocês o que é uma ação perfeita para mim ao longo dessa aula, para você entender se tem sentido para você ou não. Mas você pode sempre colocar coisas a mais. Você pode sempre colocar critérios a mais. Porque a perfeição, como diria a frase, não é quando você não tem nada mais a acrescentar, é quando você não tem nada mais a tirar. Legal? A primeira parte da reflexão é essa. A segunda parte da reflexão, que é muito complementar, é uma outra frase, que diz que imperfeição é beleza. E é melhor ser absolutamente imperfeito do que perfeitamente tedioso. E essa frase aqui, eu acho que ele é o núcleo da aula. Presta muita atenção na reflexão por trás dela. Vamos lá. Primeiro de tudo, a minha carteira de ações pessoal, ela não tem só empresas perfeitas. O que eu julgo perfeita. E por que que isso acontece? Porque na imperfeição, que provavelmente você já associou rapidinho, que estão os maiores riscos, tem chance de ter maior retorno. Você pode ter empresas imperfeitas na sua carteira. Alguém que vai pegar todos os requisitos que eu vou explicar aqui hoje, não investiria, por exemplo, na Tesla, que é uma empresa que quem está investindo nela há 5, 6 anos está tendo um resultado muito grande. Ela é uma empresa longe de ser perfeita dentro dos parâmetros dos quais eu julgo uma empresa perfeita. Só que existem empresas também muito bem qualificadas que cumprem todos os pré-requisitos que tiveram um crescimento muito expressivo. Não é que a empresa que ela é desenhada redonda ela não vai ter um crescimento. É que existem empresas boas que não são perfeitas. E aqui essa frase, a paralelo é: a beleza está na imperfeição. E em você acreditar em alguma coisa que pode se tornar perfeita. Você acreditar em alguma coisa que tende a crescer. Porque investir assim como a vida, essa aula tá bem filosófica, né? Mas investir assim como a vida não é uma ciência exata, não é preto no branco, é uma mescla de coisas. Só que se você não tem a base, se você não estruturou o que você entende, qual que seria o seu ideal, quando alguma coisa sai daquele ideal, você entender se ainda assim para você tem sentido ou não. É por isso que eu criei essa aula com esses pontos importantíssimos. A minha carteira não tem só empresas perfeitas e a sua carteira não tem só empresas perfeitas e, aliás, ela nem deveria só ter isso. Porque a vida é
símbolo do yin yang aqui. É dinâmico, é um equilíbrio entre as partes diferentes, nada é 100% perfeito, parece que vai ficar hipnotizado, né? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Brincadeira. Nossa, por que eu fiz isso, né? Pensei isso agora. Talvez na edição eu corte, mas provavelmente eu não vou cortar não, porque achei que ficou descontraído nesse momento. Mas brincadeiras à parte, a sacada é: tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo. Quem conhece o meu canal, já acompanha aqui meu método de ensino de investimento, eu tenho o chamado ações núcleo, fundo imobiliário núcleo. A estrutura da minha carteira é muito baseada nessas empresas, nesses ativos, nesses fundos imobiliários, porque eles vão ser o alicerce em qualquer situação. Porém, eles são aquelas empresas que na teoria, não necessariamente na prática, na teoria, são as empresas que vão segurar a bronca e tendem a ter um crescimento um pouco menor, um pouco menos expressivo. A gente já sabe também que quando uma empresa, mesmo que quando ela cresce menos, só de cair, ao cair menos também, isso no longo prazo é vencedor. Legal? Só que você ter na sua carteira empresas que também não são 100% redondas, não tem nenhum problema. Só que essas empresas que não são 100% redondas, agora vem a sacada. Elas não podem carregar a sua carteira nas costas, porque elas não vão conseguir. Quem garante que quem ganha um jogo de futebol não é o atacante, é o zagueiro. Porque o atacante nem sempre faz gol, mas se não tiver zaga, todo contra-ataque é gol. Então você tem que ter um time, uma estrutura. Se você é mais defensivo, tem mais zagueiro, menos atacante, tem um lateral, tem mais ataque, não sei, e não importa. Não importa, porque você sabendo o que você está buscando o ideal, você consegue ao redor distribuir o quanto imperfeitas as coisas podem ser. E uma outra coisa agora que também é filosófica e prática. Tô falando, essa aula aqui, quem está entendendo todos os conceitos, tá dando um salto na qualidade de como investe. Então presta muita atenção. Você ter na sua carteira coisas imperfeitas, descorrelacionadas, ou seja, que não andam para o mesmo lado, isso torna a sua carteira aleatória. E o aleatório é mais rentável, porque nunca um fator só, um fator que não é previsto que venha, ele vai ser catastrófico para você. Por isso que é importante você ter tipos de investimentos diferentes, renda fixa, fundo imobiliário, ações, título público, título privado, stocks, REITs, ETFs, ações de crescimento, dividendo, fundo imobiliário de shopping, galpão, laje, você diversificar ao longo do tempo, você pode ter câmbio, criptomoedas, ouro. Tudo isso, por mais que tenham riscos diferentes, sejam imperfeitos por si só, consegue montar uma estrutura que é blindada. Só que se você não souber definir o que para você é o ideal, você não consegue montar ao redor. Porque é a mesma coisa, você montou o Sol, depois você coloca os planetas ao redor. Você montou o núcleo da sua carteira, as ações núcleo, depois disso você expande. É esse o grande conceito. Não atenha-se só a isso. Agora, se você está começando, a minha sugestão é a seguinte: comece montando sua carteira igual escala um time de futebol, de trás para frente. Começa montando primeiro a proteção, primeiro os alicerces, e depois você vai colocando os atacantes, as empresas que têm um maior risco, que são menos perfeitas, por assim dizer. Legal? Entendeu esse conceito? Ótimo. Então, seguindo aqui nessa nossa aula. E para isso, para você conseguir entender esse conceito, que também é um conceito um pouco paradoxal da perfeição das empresas, é entender o seguinte: o que é perfeito para você? Eu vou explicar aqui o que é perfeito para mim. Se a sua definição não for perfeita, não for perfeitamente igual à minha, você consegue adaptar. E toda ação, a gente busca, na realidade, 3 coisas nela. A gente busca uma empresa que tenha um crescimento, que tenha qualidade. O que é uma qualidade? Bons fundamentos, boa parte qualitativa, e muita gente busca múltiplos baixos, ou seja, o preço barato. E isso aqui, pessoal, teve uma aula do Fábio Holder, muito bom o canal dele também, quem não acompanhar, acompanhe, que ele comenta esses 3 pontos de empresas com um nome um pouquinho diferente, mas é bem legal também. Que todo mundo que é uma empresa está crescendo, que tem qualidade e que tem múltiplos baixos. Para mim, preço de uma ação não importa. Não é que o preço não importa, porque tudo já está dentro dele. Tudo já está o risco já está precificado. E quando eu falo múltiplo baixo, preço baixo, entenda o seguinte: R$1, para você ter R$1 de dividendo da Ambev, você vai pagar muito mais, R$1 de dividendo no crescimento, tá? Você vai pagar muito mais por esse R$1 do que você ter R$1 de crescimento do Banco Inter, do que uma Tesla, que tem um risco muito maior. Ou seja, a Tesla, no caso, ela tem um crescimento bem expressivo já, então as pessoas já precificaram ela a múltiplos mais altos. Mas a ideia é o seguinte: quando uma empresa ela é mais segura, o mesmo capital que você investe nela, em detrimento a uma empresa mais arriscada, o mesmo capital que você investe nas 2 empresas, você espera um crescimento maior da empresa mais arriscada. Logo, o R$1 que você teria da Ambev de retorno,
é muito mais caro do que R$ 1 que você teria de uma empresa pequena. Que o mercado não vai deixar essas duas empresas crescendo a mesma coisa com o mesmo preço. É óbvio que não vai. É por isso que o preço não importa, porque você não consegue achar uma coisa, do meu ponto de vista, do fundamento que eu tenho estudado ao longo desses vários anos de investidor, tá tudo no preço. O mercado vai precificar muito bem quando uma coisa é mais arriscada ou menos. Então você não deve avaliar aquilo pelo preço, deve avaliar pelo risco. Nunca pelo preço, sempre pelo risco. E quem avalia as coisas pelo risco consegue ter um retorno maior. É o outro lado da moeda. Quando você foca em entender o risco do negócio, o retorno ele vai embora. Ele vai embora, eu digo, positivamente embora, não que ele some do seu bolso. Mas essa que é a ideia, saber avaliar o risco do negócio. Entender que... Vamos pegar um exemplo extremo. O Tesouro Direto Selic, se eu estivesse pagando 10% ao ano e a Bolsa de Valores desse um retorno de 10% ao ano em média, onde que você investe? Naturalmente, você vai investir no Tesouro Direto Selic, concorda? Ter o mesmo retorno com um risco muito menor. Só que ao todo mundo sair da Bolsa de Valores e entrar no Tesouro Direto, o preço das coisas da Bolsa vão começar a cair, só que o lucro das empresas continua igual. Então, o preço caindo e o lucro ficando maior, o percentual que você ganha é maior. Então, se, por exemplo, uma empresa a R$100, o preço dela de ação, estava dando R$10 de retorno, 10% ao ano. Pô, todo mundo está vendo que essa empresa aqui está dando um retorno igual ao Tesouro Direto Selic. Todo mundo sai da empresa, o preço dela cai para R$50. Agora, a mesma empresa está dando 20% de retorno. Só que 20% de retorno em ações e 10% no Tesouro Direto é um equilíbrio, porque tem um risco maior, logo um retorno maior. Então o mercado não vai te deixar uma coisa mais segura ao mesmo preço de uma coisa mais arriscada. O mercado não vai deixar uma coisa que tem uma segurança maior, dar um retorno maior, na teoria, tá? Do que uma coisa mais arriscada. E esse raciocínio é importante para você entender a conclusão que eu vou falar agora. Nesse triângulo, você não consegue pegar as 3 pontas, você escolhe 2. Você escolhe 2, e isso é muito importante. Então vamos lá, foca no que eu vou falar agora. Você não consegue achar uma empresa que vem crescendo muito no mercado, que tenha bons fundamentos e uma boa parte qualitativa barata. Você não vai achar, porque se ela tem um crescimento muito grande e ela tem uma qualidade muito grande, o mercado enxergou isso, logo precifica ela mais alto. Isso não quer dizer que é caro, quer dizer que está precificada mais alto. Uma Ferrari é cara? Não, uma Ferrari é o preço justo de uma Ferrari. O preço nominal pode ser alto, não quer dizer que é caro, entendeu? Agora, se você quer uma empresa de qualidade a múltiplos baixos, provavelmente ela não vai estar crescendo, porque ela tem qualidade nos fundamentos. Por que ela está, entre aspas, barata? Porque ela não cresce. O mercado enxergou isso. Agora, se quer uma empresa de crescimento barata, ela muito provavelmente não vai ter qualidade nos fundamentos, porque o mercado está deixando ela barata mesmo crescendo. Tem um risco muito grande. Você enxerga como o equilíbrio é dinâmico, por isso que eu mostrei o Yang, e agora você pode estar pensando com coerência, eu já vou lhe responder isso. Matheus, então como é que tem a empresa perfeita? Como é que tem a empresa perfeita se não consegue ter as 3 coisas? Para mim, a perfeição é uma empresa de qualidade, de crescimento e barata. Eu quero essas 3. Para mim, isso é o perfeito. Então, como é que existe isso? Agora vem o meu conceito de perfeição e veja se tem sentido para você ou não. Essa sacada minha é bem legal, então presta muita atenção. Como que eu invisto? Qual que é o critério mais importante para mim? Qualidade. Eu foco em empresas de qualidade, com bons fundamentos e uma boa parte qualitativa. Tanto que o checklist que eu vou mostrar para você é baseado nos fundamentos e na parte qualitativa. Por que eu foco só nisso? Ou majoritariamente nisso? Porque, impreterivelmente, se eu focar em empresas de qualidade, dentro da minha carteira vão aparecer empresas de qualidade que estão crescendo. Vão aparecer empresas de qualidade que estão crescendo. E vão aparecer empresas de qualidade que estão com múltiplos baixos. Vão aparecer as empresas de growth e de value. E vai ter uma aula específica só sobre isso no canal. Mas a ideia, se eu tiver essa mescla de empresas de qualidade com crescimento, que não vão estar baratas, e empresas de qualidade baratas, entre aspas, que não vão estar crescendo, e eu foquei na qualidade, a minha carteira naturalmente vai ter as duas. E o que eu não quero na minha carteira é empresas sem qualidade. É isso que eu não quero. Para mim não importa entre aspas, tá?
se ela é uma empresa focada em crescimento ou se é uma empresa focada em dividendo mais estável, que usualmente dá múltiplos mais baixos. Vou pegar exemplos aqui para vocês. Empresa de qualidade e múltiplo baixo. Uma Itaúsa, uma Ambev da vida, um Itaú. São empresas que não têm tanto espaço para crescer, então o mercado já joga lá múltiplos mais baixos. Elas têm uma qualidade excelente. Agora, uma empresa de qualidade com crescimento, Droga Raia, Lojas Renner, elas têm qualidade muito grande com fundamentos, é parte qualitativa, tem um crescimento expressivo, só que o mercado enxerga isso, então o preço dela é maior. Em termos de múltiplos, tá? De preço-lucro, algo nesse sentido. E eu não estou tão preocupado com isso, sabe por quê? E agora vem a sacada de ouro. Agora vem a sacada de ouro de tudo isso. Então presta muita atenção. Se você focar em escolher empresas que têm bons fundamentos, uma boa parte qualitativa, a chance dessa empresa perdurar no longo prazo é maior do que qualquer outra. E mesmo as empresas mais tranquilas, mais morosas, por assim dizer, tipo Ambev, Itaú, elas podem dar tacadas muito boas ao longo do caminho, porque o espaço de tempo permite uma fusão, uma aquisição, um Itaú, uma criação de um banco digital, a Ambev expandir para outros continentes. Estou usando essas duas empresas porque é fácil entender. E o contrário também vale. Uma empresa de qualidade, de crescimento, ela eventualmente pode passar a pagar bons dividendos para você, ela crescer mais do que o esperado, também fazer uma boa fusão, uma aquisição. Só que as empresas conseguem aproveitar destes momentos econômicos porque elas sobreviveram, passaram pelos ruins. E logo ao longo do caminho, quando o ciclo do setor dela chegar no momento bom, as melhores empresas dão as melhores tacadas. Só que para chegar no momento bom, tem que não morrer no ruim. E agora eu volto. Quem que não morre no momento ruim? As empresas que têm qualidade. Por isso que eu foco em escolher empresas de qualidade. Aqui. É esse o meu foco. E lógico, quando for olhar minha carteira como um todo, aí eu vou buscar o crescimento e os múltiplos. Eu não olho o múltiplo baixo, para ser sincero, tá? Eu olho o crescimento, eu olho o dividendo da empresa, eu olho outros fatores que, por consequência, acabam sendo os múltiplos baixos das empresas mais morosas. Ou seja, eu não quero um crescimento tão expressivo. Eu foco em olhar o crescimento expressivo ou não crescimento expressivo, que, por consequência, acaba sendo os múltiplos mais baixos. Estão entendendo isso? Estão gostando? E antes de falar para vocês os pontos-chave, fazer um convite para vocês conhecerem o Renda Passiva Vitalícia. É o primeiro link aqui embaixo do vídeo para você conhecer o curso de investimentos que eu desenvolvi, que a proposta é ser o mais completo da internet. Ele, no momento dessa aula, ele está com 70 aulas, mais de 20 horas de gravação. Veja aqui embaixo, veja o conteúdo do curso. Se você gosta de como eu ensino, gosta da minha metodologia, clica aqui, conhece o curso, 7 dias sem compromisso para você entender como de fato funciona e tomar as rédeas da sua vida financeira. Legal? Fica aqui meu convite para você. E vamos agora para os pontos principais do que eu julgo uma empresa perfeita. Comecemos pelos pontos qualitativos. Primeiro ponto qualitativo, diferencial competitivo. Se eu tivesse que escolher um ponto só para analisar uma empresa, seria com certeza absoluta se essa empresa tem ou não um diferencial competitivo. Primeiro de tudo, o que é um diferencial competitivo? Nada mais, nada menos do que vai fazer com que a empresa perdure ao longo do tempo. A metáfora que o Warren Buffett usa é maravilhosa para isso. Ele fala que as empresas são como castelos em guerra que sempre estão tentando tomar outros castelos. O diferencial competitivo é o fosso ao redor do castelo, que quanto maior e mais fundo for, mais difícil é outra empresa, outro castelo conseguir dominar aquele. Eu tenho que buscar empresas que tenham um destaque. O que é um diferencial competitivo? Inclusive tem uma aula que deve estar aparecendo aqui, que eu gravei só explicando em detalhe quais são os principais diferenciais competitivos. Mas, em resumo, um bom diferencial é líder de mercado, tem market share, quem tem maior percentual do mercado é um diferencial, tamanho é documento. A empresa ter barreira de entrada, ou seja, quanto mais difícil é uma outra empresa entrar no setor, melhor. A barreira de entrada pode ser legislação, tecnologia, patente, know-how, investimento. Enfim, tem uma série de barreiras de entrada que dificultam a outra empresa, um concorrente novo entrar no mercado. Isso é bom, porque é um diferencial competitivo. Além disso, tem o ganho de escala. O que é o ganho de escala? Quando a empresa é muito grande, ela consegue produzir muito, logo ela produz mais barato, então vende mais barato. E para chegar nesse ponto, a empresa teria que começar muito grande, o que é inviável, então torna uma barreira para outra empresa entrar. Mas um produto exclusivo, um serviço exclusivo, uma força de marca, tudo isso que diferencia a empresa A da empresa B, que é intrínseco dela, que vai ajudar ela a perdurar ao longo do tempo. O diferencial competitivo é, de longe, o ponto mais importante qualitativo de uma empresa. Segundo ponto,
Governança corporativa. Vocês têm que aprender a analisar a governança corporativa. Olha que sorte, também tem uma aula aqui no canal onde eu ensino para você analisar governança corporativa. Mas a governança, ela é a alma da empresa. Quando você comprou uma empresa, você na realidade comprou as pessoas por trás da empresa. Você não comprou só a marca, você não comprou só o maquinário, você comprou a gestão, a gerência, a pessoa. E dentro da governança corporativa tem uma série de fatores que nos ajudam a analisar se tem uma boa governança ou não. Como, por exemplo, o segmento de listagem da Bolsa, que é meio que uma nota que a Bolsa de Valores dá para aquela empresa em uma série de pré-requisitos. Busquem empresas listadas no novo mercado. O novo mercado é a nota mais alta, o grau mais alto de governança corporativa que a Bolsa dá para as empresas. Matheus, empresa fora do novo mercado é necessariamente ruim? Não. Toda empresa no novo mercado é boa? Também não, mas é um pré-requisito. Busque empresa que só tem ação ordinária, com tag along de 100%, para estar no novo mercado, isso já é um pré-requisito. Busque empresas que tenham um free float, que é a quantidade de ações livres no mercado maior do que 20%, 30%. Busque empresas cujo conselho de administração tenha vários membros independentes, ou seja, pessoas que não são da empresa votando na decisão do que fazer com o futuro da empresa, como distribuir o lucro, coisas que dão indício que a empresa tem uma boa governança. Pesquisem no Google, usem a ferramenta Google para ver se a empresa está envolvida em escândalo de corrupção. Busquem a política ESG da empresa, que é a parte ambiental, ambiental, social e de governança. Qual que é a política daquela empresa, se ela tem projeto de inclusão social. Use um tempo do seu dia para pesquisar uma empresa que você vai deixar na carteira por 10, 15 anos. E a governança é a parte do futuro da empresa. Mas um jeito rápido de fazer isso é buscar se ela está no novo mercado, olhar qual que é o free float dela e você buscar também dentro do site de RI da empresa, que é relacionamento com o investidor, ou conselho de administração, lá sempre tem um botão governança, conselho. Veja quantos membros lá são independentes. Quanto mais membro independente, melhor, porque tem mais gente de fora, menos enviesada por dar o próprio bônus, ou seja, menos conflito de interesse dentro da própria empresa, dentro do próprio conselho. O outro pré-requisito é o modelo de negócio fácil de entender. Se é uma empresa que de repente extrai minério para produção de satélite, eu não tenho ideia o quanto tempo dura, qual que é a cotação, é complicado. É um modelo de negócio complexo. Busquem empresas que você entende o modelo de negócio, porque qualquer oscilação no resultado, você consegue confrontar se tem sentido, se está coerente, se é o ciclo do mercado, se não é. Porque quanto menos você entrou com base numa empresa, isso também é importante, quanto menos você entrou com base, mais você vai olhar o preço e mais você vai sofrer. Quem entrou numa empresa 100% pela empresa, o preço você acaba não olhando. Quanto menos você entrou pela empresa, mais você vai olhar o preço e mais você vai sofrer, porque é muito volátil no curto prazo. Mas priorize empresas que você entende o modelo de negócio. Varejo eu gosto muito por conta disso. Vai entrar numa indústria, estuda como a indústria funciona. É importante demais você entender modelo de negócio. Para vocês terem uma ideia, todos os livros do Buffett, do Peter Lynch, do Charlie Munger, Benjamin Graham, qualquer um desses caras, Ray Dalio, todos eles falam que entender o modelo de negócio de uma empresa, que é como ela faz dinheiro, é fundamental para você decidir entrar numa empresa ou não. Se todos esses caras estão falando isso, você acha que é importante ou não? Então entender o modelo de negócio, como é que a empresa faz dinheiro, qual é o mercado dela. E, obviamente, o setor. Matheus, setor resiliente é um pré-requisito fundamental para você entrar numa empresa? Não, porque existem empresas muito boas em setores muito ruins. Por exemplo, o varejo, que é um setor muito poluído, tem empresas muito boas dentro dele. Mas para ser uma empresa perfeita, que é a ideia aqui, o setor que ela está envolvido também tem que ajudar. É um setor resiliente, um setor perene, saúde, alimentação, tecnologia, um setor que tende a perdurar, não tem tanto ciclo, ou seja, o setor também deve ajudar. Estamos falando aqui de uma empresa perfeita, legal? Então, se você buscar esses pré-requisitos, na parte qualitativa, uma empresa com diferencial competitivo, uma boa governança, um modelo de negócio fácil de entender, dentro de um setor resiliente, da parte qualitativa, você desenhou uma empresa que com 99% de certeza, você não vai sair dela para uma oscilação de preço, você vai entrar confiante nela, você vai acompanhar o que está acontecendo com ela, ela pode quebrar ou não, é óbvio que vai, mas você está minimizando ao extremo a chance da empresa entrar em colapso, porque você fez uma análise fundamentalista dela. Lembrando que, uma análise de qualitativa dela. Nós não temos nenhum controle sobre o que a empresa vai fazer. Se ela está fraudando a parte contábil dela, essa governança bem analisada minimiza isso. Se o setor vai entrar em colapso, mas o setor resiliente minimiza isso. Se algum concorrente vai vir matar aquela empresa, um diferencial competitivo bom minimiza isso. A gente minimiza as coisas
a fazer uma boa análise. Você nunca elimina, mas a ideia aqui é minimizar, beleza? E um ponto importante, se está gostando dessa aula aqui, deixa o like, comenta, compartilha com quem você acha que pode agregar. Comentário é bom por 3 motivos. Um, eu adoro ver o comentário de vocês, me motiva a continuar gravando. 2, o YouTube entende que para alguém comentar, a pessoa realmente gostou do vídeo, então ele entrega para mais pessoas. E 3, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Então você fazendo um comentário ajuda a comunidade a crescer e a aprender mais. Legal? E agora os principais pontos quantitativos, ok? Da parte do resultado da empresa. Primeiro de tudo, qualquer indicador que eu for mostrar para vocês aqui agora, eu quero ver consistência e tendência. Ou seja, nada é 1 ano, 2, uma década disso acontecendo. Eu quero isso, nada muito volátil, eu quero ver consistência e tendência. Guardem isso. Tudo isso aqui tem que ser consistente, tem que ser resiliente ao longo do tempo. Primeiras coisas, receita e lucro líquido crescendo. Receita é o quanto ela está vendendo a primeira linha de uma DRE, ou seja, ela está aumentando a receita dela, ela está ou aumentando o market share ou aumentando os preços, o que é ótimo nos 2 casos. Lucro líquido, a última linha que sobra, o resultado final da empresa. Eu também quero isso crescendo, porque mostra que todos os custos da empresa estão sendo coerentes com o aumento da receita. Receita subindo e lucro líquido subindo também. Isso é uma coisa impreterível para investir numa empresa e classificar ela como uma empresa perfeita. As margens, margem bruta, margem EBIT, margem líquida, tudo isso também tem que ser constante, idealmente subindo, mas é impossível as margens ficarem subindo sempre. Mas eu quero isso consistente e preferencialmente maior que os concorrentes. Uma empresa que tem, por exemplo, uma margem bruta maior, o que é a margem bruta? O lucro bruto da empresa é a receita menos o custo do produto, ou seja, esse celular costuma produzir R$1.000, legal? E ele vendeu a R$2.000. Então a margem bruta dele são R$1.000, legal? Uma outra empresa que vende um produto a R$2.000 e custa R$1.500 para fazer, a margem bruta dela são R$500. Perdão, o lucro bruto dela são R$500. A margem bruta é o lucro bruto pela receita. Ou seja, se a margem bruta da minha empresa é maior, o meu produto tem mais valor agregado. O produto que eu estou vendendo tem mais valor agregado que o da concorrência, via de regra. Então a margem bruta maior é importante nesse aspecto. Uma margem EBIT. EBIT é o lucro operacional já descontado de depreciação e amortização. Mesmo raciocínio, se a minha empresa tem um lucro operacional, uma margem operacional maior que a concorrente, a operação dela é mais enxuta ou mais eficiente. Margem líquida. Se a última linha da minha empresa, ou seja, lucro líquido pela receita, me sobra mais, é uma empresa mais lucrativa. Então, analisar as margens também é extremamente importante para você que quer achar uma empresa fora da curva, uma empresa que eu julgo perfeita. E continuando, uma empresa, para mim ser perfeita, ela também não pode ter dívida. A dívida líquida pelo EBIT ser menor do que 3, ou seja, a empresa consegue em até 3 anos o resultado operacional dela quitar a dívida. Esse 3 é um número mágico, empírico, mas que tem muito sentido ao longo do tempo. Empresas que mantêm a dívida dela abaixo de 3 anos de resultado operacional, elas conseguem, na teoria, ter uma saúde financeira. O que é isso, Matheus? Pode explicar um pouquinho melhor? Posso. Se uma empresa tem de resultado operacional R$300 mil, ela pode, na teoria, ter uma dívida líquida de até R$900 mil, porque ela, em 3 anos, o resultado dela consegue quitar a dívida. Isso, de maneira bem simplista falando, é uma dívida até esse tamanho, usualmente a empresa tomou porque ela quis, por consciência. Os juros da dívida não bate tanto no resultado, empresa sem endividada não é nenhum problema, acaba sendo normal. Quando passa desse ponto, usualmente os juros da dívida começam a bater muito na empresa, ela não consegue dar um resultado tão grande para cobrir aquilo, a dívida começa a ficar muito grande em relação ao patrimônio da empresa. Então, passando desse número, é empírico, tá? É uma dívida que pode ser uma dívida ruim. É uma regra absoluta? Não, não é. Para mim, quanto menor, melhor. Então, quanto menor a dívida da empresa em relação ao resultado operacional dela, isso tende também a ser uma empresa financeiramente saudável. Legal? Um ROIC elevado. O ROIC é Return on Invested Capital, ou seja, o retorno em cima do capital investido. De maneira bem simplista falando, para cada R$1 que a empresa investe, quantos reais ela retorna? Então o ROIC de 10% fala que para cada R$1 que a empresa investiu, ela retornou 1,10. Um ROIC de 20%, para cada R$1 que a empresa investiu, ela retornou R$1,20. E por último, um caixa elevado. O caixa é o pulmão da empresa. A caixa é o que permite que a empresa circule ao longo do tempo. Em alguma crise, ela tem dinheiro para pagar fornecedor à vista, uma negociação. O caixa é o oxigênio
da empresa. E para você se aprofundar nesses requisitos também, tem 2 aulas que eu gravei, tá? Uma das aulas, como é que é? Chama A Forma Mais Simples e Lucrativa de Analisar uma Empresa. Eu acho que esse é o título, apareceu aqui agora. E a outra é sobre ROI e ROIC também, tá? Então eu tô dando aqui um overview geral para vocês. Quem quiser se aprofundar, veja essas aulas aqui, que você vai ter um curso só sobre essas aulas aqui no nosso canal. Bacana? Ufa, pessoal, é isso. Tentei fazer a aula em menos de meia hora, deu exatamente meia hora, porque eu acho que é um tempo bom para você pegar esses pontos. Comenta aqui o que você achou. Não esquece de visitar nosso curso Renda Passiva Vitalícia e vejo vocês na próxima aula.